Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar,
com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 O sonhador. Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Eles o odiavam. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando,
Planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rubem. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. Os sonhos se realizam. José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. Dois anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por 7 anos haverá muita comida, disse José. Então, armazene alimento,
porque depois haverá 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Quando viu que eles tinham mudado, José se apresentou. Os irmãos ficaram apavorados. Vocês queriam me ferir, disse José. Mas Deus mudou isso para o bem. Tragam toda a nossa família para o Egito. Aqui teremos abundância de alimento. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina